Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou falar sobre regressão linear aqui no Jamove. Para que serve a regressão linear? Para verificar se uma determinada variável pode ser predita a partir de uma ou de um conjunto de outras variáveis explicativas ou que nós também chamamos de preditoras ou independentes. Nesse caso, eu vou fazer uma regressão linear múltipla. Então, vou verificar se um conjunto de variáveis independentes pode explicar a minha variável predita, minha variável dependente. Vale lembrar que esse relacionamento que nós estudamos aqui na regressão linear, ela não implica causa e efeito. Isso deve vir da teoria que você estabelece lá no seu estudo. Então, é esse relacionamento teórico que vai dizer a causa e efeito. Aqui a gente tem uma oportunidade de avaliar a magnitude, o tipo de associação e fazer previsões. Bom, aqui no Jamove eu vou em regressão linear. Vou selecionar minha variável dependente, nesse caso é a satisfação aqui na minha base de dados. E minhas variáveis independentes são as condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações socioprofissionais. Vou passar para cá e agora vou poder fazer uma avaliação do meu modelo. Antes de eu partir para a análise dos coeficientes, cabe eu verificar aqui algumas medidas de ajuste e verificar meus pressupostos. Para daí então eu fazer uma análise aqui dos meus coeficientes. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma estimação dos mínimos quadrados ordinários. Então aqui em verificação de pressuposto e ajuste do modelo eu tenho condições de fazer essa primeira análise. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui o teste F. Então veja que quando eu cliquei aqui, ele adicionou o teste ao modelo global. Então aqui eu tenho uma estatística F calculada com seus respectivos graus de liberdade e um p-valor calculado também. Então, quanto maior o F, mais seguro eu estou que o modelo estimado ele explica mais a variação total do que os resíduos, que são os estimadores do erro do modelo. Quando P menor do que 0,05 aqui, isso significa que existe uma explicação da variação da minha variável dependente oriunda do modelo. Resta eu saber qual é ela. Antes de eu partir para isso, cabe também fazer uma análise aqui do que eu chamo de R2, o coeficiente de determinação da regressão linear múltipla. Então aqui eu tenho um R2 de 0,254, mas eu tenho três variáveis preditoras, então é interessante eu também adicionar aqui um R2 que eu chamo ajustado, para verificar se essas minhas variáveis independentes não estão inflacionando esse resultado. Então, quanto mais variáveis independentes eu coloco no modelo, mais eu inflaciono o meu R2. E o R2 ajustado ele serve justamente para isso, para a gente diminuir e tentar captar apenas os efeitos das variáveis que são efetivamente preditoras. Aqui no caso diminuiu um pouco, né, deu 0,25, então isso significa que 25% da variação de y é explicada pelas minhas variáveis preditoras que são significativas no meu modelo. Do ponto de vista teórico, cabe saber se 25% é muito no seu estudo, é muito para essa ou as possíveis variáveis que estão influenciando. Então você vai refletir do ponto de vista prático para esse resultado. Então eu fechei o ajustamento do meu modelo, cabe agora eu verificar meus pressupostos. Então aqui verificação de pressupostos, eu vou avaliar alguns desses valores. Então o teste de autocorrelação para verificar a independência dos erros. Então aqui eu tenho um teste de autocorrelação de Durbin-Watson. Eu vou analisar esse p-valor, a hipótese nula aqui é de que não são autocorrelacionados. E a alternativa é que eles são autocorrelacionados. Aqui, como P maior do que 0,05, significa que eu não rejeito a hipótese nula de não autocorrelação, o que é bom para mim, era o que eu esperava. E uma medida de referência é que essa estatística DW, Durbin-Watson, ela fique próxima do 2. Quanto mais próxima de 2, mais eu vou ter evidências contrárias aí à autocorrelação. E eu vou poder trabalhar com a hipótese nula de inexistência de autocorrelação. Bom, para verificar os outros pressupostos, eu tenho aqui outras opções para selecionar. Então, eu vou pedir aqui gráfico de resíduos. Primeira coisa é para verificar a questão da linearidade do meu modelo. Então, eu vou analisar aqui, ó, satisfação, minha variável dependente, aqui os meus resíduos,
e vou verificar se aqui tem um padrão linear. Então me parece que aqui a gente tem um padrão linear entre essas duas variáveis, o que dá para atender esse pressuposto de linearidade. Outra verificação que eu faço é a questão de homocedasticidade e de normalidade. Então a normalidade eu posso verificar com base no teste ou medidas aí visuais, como a simetria e curtose dos resíduos. Eu vou deixar isso aqui para logo mais. Antes disso, eu vou verificar a questão da homocedasticidade. Então, vou pegar esse gráfico aqui das medidas ajustadas com os resíduos e vou verificar se ele segue um determinado padrão ou não. Então, quando a gente tem um padrão razoavelmente de flecha, como você vê aí na imagem que eu coloquei aqui sobreposta ao vídeo, você tem indícios de heterossedasticidade. Quando você não tem um padrão aparente, essa distribuição não seguindo assim nenhum tipo de padrão, você tem indícios ali de homossedasticidade, o que é bom, que é o que eu quero, que as variâncias elas sejam iguais. Existem testes que você pode fazer implementando aqui dentro do próprio Jamove por meio do R, como o teste Broch-Pagan, que aí você pode verificar isso também por meio de uma medida de uma estatística e de um p-valor calculado. Bom, sobre normalidade, a gente pode fazer o teste aqui. Então, é problemático o teste Shapiro-Wilk para amostras grandes. Aqui eu tenho uma amostra muito grande na minha base de dados, eu tenho mais de 500 observações, então esse teste ele tende a rejeitar a hipótese nula aí de aderência a uma distribuição normal. Então, a P menor do que 0,05 eu rejeito a aderência, a P menor do que 0,01 eu não rejeitaria, mas é sempre bom ter esse padrão estabelecido do início ao fim. Então, se você trabalha com P menor ou igual a 0,05 no seu trabalho, mantenha. Mas aqui a gente tem como fazer esse tipo de análise ou partir ali para uma análise dos resíduos que eu vou fazer ao final da análise dos meus coeficientes. Então, se isso aqui tudo está atendido, eu posso vir aqui para a análise dos meus coeficientes. Então, aqui estão as minhas estimativas. Eu vou fechar aqui. Aqui estão as minhas estimativas. Os meus betas, todas as variáveis estão na mesma escala, então não preciso tirar uma medida padronizada. Se eu não tivesse essas variáveis na mesma escala, eu poderia vir aqui em coeficientes do modelo e poderia tirar a estimativa estandardizada ou padronizada. Então, quando eu clico aqui, ele me dá uma estimativa padronizada. Então, se essas medidas das variáveis independentes não estiverem na mesma escala, é ideal observar aqui as estimativas padronizadas. Aqui eu posso tirar o intervalo de confiança também dos meus betas e fazer uma análise bem completa. Então agora resta eu olhar e verificar se esses valores eles são iguais a zero ou não, podem ser tidos como iguais a zero ou não. Então vou vir aqui no p-valor e o único p-valor menor do que 0,05 aqui foi das relações socioprofissionais. O que isso significa? Que as relações socioprofissionais têm uma influência sobre a satisfação no trabalho. Nem a organização do trabalho, nem condições de trabalho foram preditoras aqui no meu modelo. E a partir disso, então, eu vou fazer uma explicação e uma discussão teórica e prática sobre esse resultado, que é o que efetivamente importa aí na sua pesquisa. Para finalizar, como eu falei, eu vou verificar aqui um histograma e uma medida de assimetria e curtose dos meus resíduos. Então eu vim aqui em gravar, vou pedir para ele gravar aqui os resíduos. Então aqui na minha base de dados agora ele já tem os resíduos aqui na última coluna e eu posso vir aqui em análise novamente e fazer uma exploração descritiva. Então aqui eu vou pegar os meus resíduos, vou passar para cá. Eu vou pedir para ele colocar em linhas e vou pedir aqui as variáveis que são do meu interesse. Então, vamos deixar a média, o desvio padrão, vamos pegar o máximo e o mínimo e a simetria e curtose. Então aqui vejam, eu tenho uma média que é próxima de zero, que é esperado, já que ele está padronizado com média 0 e desvio padrão 1. Então veja aqui o desvio padrão 1. O valor mínimo deu 3,79, que é razoavelmente grande. Então, em amostras grandes, você pode trabalhar com esse valor mínimo e máximo entre 4 e menos 4. Então, aqui está próximo do menos 4, mas está dentro, né? Quem é mais conservador trabalha ali com 2,5, às vezes até 2. Né? Se a amostra for menor, seja mais conservador mesmo.
E aqui eu posso analisar as medidas de assimetria e kurtose, que idealmente entre 0,5 e menos 0,5, sendo um pouco menos conservador, menos 1 em 1, e sendo um pouquinho menos conservador, entre menos 2 e 2 aí para assimetria. Então veja que está dentro, né, menor do que 0, é maior do que menos 0,5, ou menor do que 0,5 em módulo, está excelente em termos de assimetria. E a kurtose também aí segue um padrão parecido, né? Tem gente até que coloca entre menos 7 e 7, mas entre menos 2 e 2, menos 1 e 1 também é bem aceitável. Aqui a gente tem um valor também muito bom dentro do esperado. Então veja que o teste de normalidade ele rejeitou, porque em amostras grandes ele tende a rejeitar mesmo, mas quando a gente analisa as medidas de assimetria e kurtose dos resíduos, isso aqui não é um problema para a questão da normalidade. O que a gente pode fazer é também dar uma verificada no histograma desses resíduos. Então veja aqui o histograma, ele está razoavelmente bem desenhado, né? Não tem lá muito problema. Tem aqui um outro caso que ficou mais à esquerda, que é aquele menos 3,79. E aí você pode fazer uma verificação e tentar analisar sem ele ou sem esses casos, né? Então a gente pode tirar um diagrama de casos aqui extremos, o gráfico de box plot. E aí você pode tentar identificar na sua base de dados se vale a pena ou não retirar esses casos, rodar novamente o modelo, verificar o efeito sobre o R2, sobre, né, o p-valor dos coeficientes. Se você melhorar muito o seu R2, retirando esses casos que você considera extremo, que você identificou, então você trabalha com esse modelo alternativo, retirando esses outliers, essas observações atípicas, porque você quer encontrar o melhor ajuste aí para os seus dados. E você quer encontrar o melhor modelo preditivo aí para a sua pesquisa. Então, sobre regressão múltipla, de uma forma bem geral, era isso. Espero aí que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.